Muita gente me pergunta nos comentários, Sonarken, por que o Didi na atualidade é muito mais poderoso que os protagonistas Momoyase e Okarun dentro do universo de Dandadan? Se eu te falar que a resposta é mais simples do que você imagina, foi respondido para nós em Dandadan da Eizouken, por isso que eu vou trazer para vocês hoje o dossiê completo do personagem e todo o mistério por trás do seu corpo extremamente poderoso. E se você tá curioso para saber por que Didi é tão poderoso assim, não se esquece, é claro, de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela ligada amaldiçoada no botão do like e no botão do hype, que me ajuda bastante. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonarken Animes aqui falando muito melhor que ontem, é claro, com a saúde quase que impecável, até eu resumir o Gachakuta. Todo mundo sabe, resumo o Gachakuta, fico doente, mas sem mais enrolação, demoramos demais para trazer a lata de soja do nosso queridíssimo personagem, conhecido por muitos como Didi. E já nessa primeira página, temos revelações bombásticas. Simplesmente, o nome verdadeiro de Didi não é Enjoji, muito menos Didi. O nome dele é Hitoshi Enjoji. O apelido dele era Didi para facilitar o nome do personagem, porque Enjojin é complicado de falar, mas Hitoshi é realmente uma surpresa. A gente começa a apresentação do personagem do ponto de vista, é claro, do nosso queridíssimo japonês safado, com ele dizendo: Didi é bom em fazer caretas engraçadas e é uma pessoa divertida. Ele é um animador que sempre faz caretas e piadas para fazer todos rirem ao seu redor. Em seu primeiro dia na nova escola, ele demonstra suas excelentes habilidades de comunicação e conquista o coração das suas colegas. A gente lembra muito bem desse capítulo, dele fazendo piadinhas. Eu não gostei nem um pouco, vou ser bem sincero com vocês. Desde o início de Dandadan, eu odiei esse personagem com todas as minhas forças. E aquele mesmo processo de Aira, você odeia o personagem, depois ele fica extremamente interessante de se acompanhar. A gente tem mais algumas informações dadas a partir do ponto de vista do Yuki Nobutatsu, dizendo: o poder espiritual de Didi é genialmente poderoso. Seiko, dona de incríveis poderes espirituais, apoia constantemente as habilidades de Enjoji, chamando ele diretamente de gênio, embora ele tenha começado a treinar recentemente. Tanto ela quanto a nossa queridíssima Vovó Turbo constantemente diz que o Didi é um gênio em utilização de poderes espirituais, não só no seu corpo físico, mas também em controle dessas habilidades, o que geralmente é diferente, tá? Na maioria dos animes, quando o personagem tem um corpo físico poderoso, quando o foco é no físico, ele deixa um pouco a desejar nas habilidades, o que não é no caso do Didi. É claro, tem as exceções, o Goku, o Naruto, mas essas são as exceções. Um personagem além dos protagonistas. Ótimo, para finalizar, ele diz que Didi progrediu no seu treinamento a ponto de disparar um canhão de Ki sem sequer ter dificuldades. E ele fez isso por causa apenas do seu alto poder espiritual. Ele deixa claro que essa é uma técnica de altíssima experiência, então não é comum a uma pessoa normal utilizar tamanho poder logo no início. Ele também deixa uma perguntinha pra gente no final. A tradução não ficou muito decente, né? Tá muito pequeno algumas letras, mas ele pergunta: será que é por causa disso que, mal olhado, o monstro das montanhas, ou demônio das montanhas, escolheu Didi como seu receptáculo? E ele deixa 3 pontinhos no final. Só isso é mais do que suficiente pra gente teorizar diversas coisas, né? Por que o mal-olhado escolheria o Didi além dessas coisas? É claro, o mal-olhado queria brincar, queria se divertir. Claro, o Didi teria um parceiro de diversão dele, coisa mostrada pra gente por volta do capítulo 42 do mangá de Dandadan, por volta do capítulo 3 da segunda temporada do anime. Essa questão é complicada porque ele deixa essa dúvida pra gente. Nós já sabemos a resposta, mas ele deixa essa dúvida de algo que a gente já sabe, de algo que ele já sabe. Então talvez tenha algo a mais em relação a isso e pode ser algo ligado diretamente ao sobrenome do Didi. E nosso queridíssimo Yuki Nobutatsu continua dizendo que ele é um alto esportista, que ele é um garoto ligado diretamente ao futebol com habilidades de alto nível. Ele possui uma excelente habilidade atlética e às vezes é chamado para ajudar no clube de futebol, além de ter uma força física natural e uma mentalidade extremamente poderosa. Ele é uma força a ser reconhecida na linha de frente de batalha. Já no rodapé, a partir do ponto de vista, é claro, do Yuki Nobutatsu, ele diz: sério e pouco sério. Na verdade, ele é uma potência física confiável. O primeiro amor de Momoyase, um estudante do ensino médio, ao se mudar para uma nova casa, ele se depara com um fenômeno estranho e pede ajuda a Hoshiko. Mais uma vez, Yuki Nobutatsu utiliza Hoshiko para falar sobre Seiko Ayase. O que leva ele a se reunir com Momoyase e frequentarem a mesma escola. Após isso, ele é possuído pelo mal-olhado e temos todos os desenrolar do personagem. Temos então mais algumas definições utilizadas pelo Yuki Nobutatsu, com ele dizendo que Didi tem uma personalidade que parece ser meio frívola à primeira vista, mas é apaixonado e sincero.
É exatamente esse sentimento que a maioria das pessoas tem em relação ao personagem. De início, ele é uma porcaria, ele é apresentado da pior forma possível, a gente sente ciúme dele, exatamente igual o Okarun sentiu, aquela historinha do primeiro amor, depois a gente descobre que ele era aquele garotinho que brincava com a Momoyase, que sacaneava ela, depois aquelas brincadeiras idiotas que o personagem fazia, mas a partir do momento que você vai conhecendo o personagem, vendo como ele é, aí você vai se apaixonando por ele um pouquinho mais. É claro, tem uns momentinhos que ele se excede, como por volta do capítulo 90, onde ele abraça a Momoyase e faz ela dormir, e isso aí ele se excede um pouco. Mas Yuki Nobutatsu continua dizendo que ele costuma ser brincalhão, mas quando chega a hora, é um homem de justiça apaixonado que arrisca a vida para proteger os amigos. Sua bondade não se dirige apenas aos amigos, mas também àqueles com mal olhado. No caso, isso explica diretamente o que aconteceu no capítulo mais recente de Dandadan, capítulo 206, onde ele se recusou a matar Enenra. Eles poderiam matar Enenra, tanto é que após a batalha, ele até repreende o mal-olhado simplesmente porque o mal-olhado bateu nele forte demais. Então o Didi tem pena até mesmo dos inimigos. A gente vê alguns quadros do Didi com os pontos importantes do personagem, inclusive o momento em que ele salvou o Momoyase de ir pro Isekai do Herói do Escudo. E de resto é isso, algumas passagens do personagem falando como ele conseguiu seus poderes, a cena amaldiçoada dele abraçando o Momoyase por trás, fazendo ela dormir, e nessa parte do amor, Yuki Nobutatsu diz algo interessante. Sua afeição por Momo é demonstrado por meio de suas ações. Didi chama Momo de fofa e tem sentimentos por ela. Ele costuma brincar, mas também tem um lado puro, já que não consegue falar direito a menos que esconda seu constrangimento dessa forma. Mostra pra gente que o Didi utiliza seus sentimentos de uma forma mais física, com toda certeza mostra, até porque ele age com muitas ações. Diferente do Okarun, que age mais por palavras, o Didi age com ações. Ele toca a Momoyase, ele conversa mais com ela, faz algumas brincadeiras, dá um docinho pra ela comer, geralmente ele compra iogurte pra ela durante o recreio, então o amor dele é mais por ações. Tá? Dá pra ver que pelos diálogos aqui do Yuki Nobutatsu, ele deixa mais definido essa questão de amor com o nosso queridíssimo Didi do que com o Okarun, que é o protagonista, o par romântico de Momoyase. Se a gente for voltar nos vídeos anteriores, quando eu fiz a lata de soja da Momoyase e do Okarun, a conversa era completamente diferente, tá? Deixem aberto essa questão de relacionamento deles, mesmo ele deixando falado que eles se amam, entre aspas, né? Porque muitas aspas naqueles diálogos. Para finalizar, então, temos o perfil do Didi, onde a classificação dele é humano, sexo masculino, e habitat, simplesmente ele reside na cidade de Kamikoshi, na prefeitura de Saitama. Coisas favoritas: futebol, comédia e pêssegos. É aí que pega a gente mais uma vez, aquelas entrelinhas que o Yuki Nobutatsu deixa, tá? Momoyase significa nada mais, nada menos que pêssego. É exatamente esse o significado da palavra Momo. Coisas que ele não gosta de jeito nenhum: silêncio. O personagem abomina silêncio constantemente. Passatempo dele: futebol e jogos. Habilidades especiais: nada mais, nada menos que 900 elevações. O personagem treina constantemente. O lema dele é amizade, esforço e vitória. Seu compromisso, seu jeito ninja de ser, é claro, a primeira compreensão é importante. No caso, ele sempre prefere deixar a sua primeira impressão marcante. No caso, ele sempre valida as primeiras impressões. E eu sei, vocês já estavam curiosos para saber o que diabos é as habilidades do mal-olhado, baseado, é claro, nos olhos de Yuki Nobutatsu. Eu tenho que falar pra vocês que é diferente do que imaginávamos, por incrível que pareça. No caso, o Yuki Nobutatsu explica o poder do nosso queridíssimo Didi de uma forma um pouquinho diferente do que a gente acreditava ser dentro do mangá de Dandadan. Após ser possuído pelo mal-olhado, Didi liberta o poder de um deus da montanha, e esse poder é incrível. Portanto, é claro, ele não consegue controlá-lo, mas após começar a treinar, ele mantém esse poder de forma equilibrada. Seu corpo está completamente tomado por volta de uma energia semelhante ao Ki, por isso a resistência dele é extremamente poderosa. E aí temos uma pequena frase do mal-olhado dizendo: o poder da arma do mal, no caso o Evil Gun, é avassalador. Isso são palavras do Didi, mas vocês sabem que é a palavra direta do nosso queridíssimo Yuki Nobutatsu. A explicação da habilidade deles, nos trechos acima, tem algumas definições, tá? Tanto para bem quanto para morte. Então ele tem aquela habilidade ainda de fazer as pessoas entrar no Isekai do Herói do Escudo. Em relação aos parâmetros da habilidade do mal-olhado, lembra que eu mencionei para vocês que cada um recebe um parâmetro completamente especial? Didi é completamente absurdo. Nessa forma que ele mostrou pra gente, sendo dominado pelo mal-olhado, simplesmente poder ofensivo está em mais de 100
10%. Quando quebra esse limite, significa que os poderes não têm limites. Significa que os poderes são exponenciais. É à medida que o autor deseja, tá? Em relação ao seu poder de defesa, também é extremamente alto, cerca de 95 pontos. Velocidade, 95 pontos. Ferocidade, 95 pontos. E pureza, 100 pontos. Exatamente isso que você imaginou. O espírito do mal-olhado é um espírito completamente puro e, mais uma vez, vai de acordo com aquela questão do Enenra. Na mitologia do Enenra, somente pessoas puras conseguem enxergá-lo. Então é poético o Didi derrotar o Enenra. Poderia ser a Seiko Ayase? Poderia, mas é poético nosso queridíssimo mal-olhado enfrentá-lo. Esse painel de poderes que Yuki Nobutatsu utiliza em Dandadan é muito interessante porque cada personagem tem a sua vinculação específica, tá? Todos têm uma habilidade interpessoal, digamos assim, não é algo fixo, não é só ataque, não é só defesa. Cada um tem sua habilidade, então não dá pra fazer comparações de poderes. No gráfico do Didi, ele está muito mais poderoso que todos, em relação ao poder de defesa, velocidade e ataque. Em relação às habilidades interpessoais, cada um tem as suas próprias habilidades, mas não no nível que o Didi mostrou. Não temos os atributos físicos do personagem para comparar, mas só com isso, ele é o mais poderoso até o momento com toda certeza. A gente tem então mais algumas explicações das habilidades do Didi, por meio, é claro, dos olhos do Yuki Nobutatsu, com ele dizendo que Didi também tem o poder de atenuar maldições. Ao reunir e refinar a energia com as suas mãos, ele protege Momoyase, que está sofrendo com os sons amaldiçoados enviados por Reiko Kashima. Isso acontece no mesmo capítulo maldito que eles se abraçam, como eu já falei pra vocês. Utilizando o mesmo Ki, ele condensa isso numa esfera de energia e arremessa sua arma maligna. É um ataque extremamente poderoso, no entanto, ele parece drenar a sua energia constantemente. No caso, a sua resistência. Mostra que Didi vai perdendo a sua energia vital a cada disparo que ele efetua. E o Nobutatsu também deixa definido que Didi só conseguiu esse nível de poder graças aos constantes momentos de treinamento que ele efetuou. No caso, ele treinou seu Ki somente para suprimir o mal-olhado, mas com o tempo ele foi desenvolvendo outras técnicas. Sonarken, mas como que o mal-olhado descobriu o Evil Gun? Ele simplesmente lembrou da Momoyase, como ela conseguiu seus poderes, e imaginou raios lasers saindo da sua mão após ele concentrar energia. E o Nobutatsu rapidamente explica pra gente as habilidades do mal-olhado, dizendo que ele é extremamente poderoso, mesmo apesar de ser um recém-nascido. O olho maligno possui uma força incrível e seu poder divino ultrapassa em muito da humanidade, e nem mesmo Momo e os outros conseguem se igualar a ele. Cara, olha, vou ser sincero com vocês, Yuki Nobutatsu põe muita fé no garotinho Didi. Suas habilidades físicas, graças ao seu físico abençoado, também são ameaçadoras. Ele também possui alto poder explosivo, ostenta uma potência extraordinária em todos os seus ataques, incluindo, é claro, em chutes e socos também. Manipule rancores e transforme-os em armas. Isso mostra que o Didi consegue utilizar os poderes que tem em volta de si. No caso, todos os espíritos malignos, toda a energia acumulada é um poder adicional, além, é claro, do poder que ele já possui. Os rancores são altamente versáteis, tanto no ataque quanto na defesa, e suas habilidades são incríveis. Eles podem ser usados de diversas maneiras, como criar uma bola de rancor com excelente poder ofensivo, ou uma casa amaldiçoada que rejeita absolutamente tudo. O relatório da investigação é o seguinte: nosso queridíssimo Didi é extremamente popular entre as meninas, porque o personagem é muito atlético, muito carismático e tem uma boa aparência, é claro. E o Nobutatsu também diz que constantemente, não em raros momentos, diferente do que a gente achava, o mal-olhado toma conta do corpo do Didi. Então, em alguns momentos, eles fazem esse processo de troca e o mal-olhado fica quase que o dia inteiro no corpo do Didi. E o Nobutatsu faz até uma piadinha, né? Se perguntando se o mal-olhado na realidade não está tomando conta da turma. Talvez ele pressinta algum poder estranho e aí substitua, força essa substituição. Com toda certeza, ao que me parece, é claro, o Didi ele não controla o mal-olhado. Ele consegue suprimir as habilidades sim, mas ele em momento nenhum consegue controlar o mal-olhado. Até porque a entidade é extremamente poderosa. E tem diferença, tá, gente? Entre os poderes do Didi e os poderes do mal-olhado. Os poderes do mal-olhado são poderes completamente surreais. Mas deixa claro, os poderes do mal-olhado está dentro do corpo do Didi? Está, mas o controle de poder é completamente diferente. O físico do personagem é este, mas o mal-olhado em si já é extremamente poderoso, somente a entidade espiritual. E agora, para os mais maluquinhos da cabeça, temos a programação diária do nosso queridíssimo Didi, onde ele dorme aproximadamente
cerca de 7 horas e meia. De todos os personagens, ele é o que mais consegue dormir. Ele faz um café da manhã de aproximadamente 30 minutos, vai para a escola, estuda até perto das 18 horas e depois das 18 ele vai brincar com o Carrão, sendo jogar futebol ou participar do clube de ocultismo. Ele chega em casa e vai logo jantar e após a sua janta ele treina das 8h30 até as 9h30 da noite. Depois disso ele toma um banho curto de apenas 5 minutos. E depois desse processo, desse banhinho maravilhoso, ele vai jogar mais um pouquinho de videogame e Yuki Nobutatsu deixa claro, ele tenta estudar, mas só se ele tiver vontade. Em relação aos treinos do personagem, Yuki Nobutatsu deixa declarado que ele treina todos os dias. O personagem não perde um único treino de Ki, então por isso que ele é extremamente poderoso. O Karun tenta treinar, como foi mostrado pra gente na sua programação diária, em Dandadan Daizukan, mas diferente dele, Didi treina todos os dias o seu controle de Ki. É claro que o Didi tem uma vantagem, que ele tem o seu físico extremamente especial, como o Yuki Nobutatsu sempre diz pra nós, mas o nosso queridíssimo Okarun treina apenas seu físico e o Didi treina apenas seus poderes espirituais. Temos essa diferença aí. Talvez quando o Okarun começar a treinar seus poderes espirituais, aí eles começam a ficar equivalentes em relação ao poder. Para finalizar então, temos as últimas opiniões de Yuki Nobutatsu por trás do personagem, onde ele diz que ele constantemente coloca seu corpo em risco para proteger os seus amigos. Independente do que seja, ele sempre desafia tudo corajosamente, sendo mais poderoso que ele ou não. Sua arma maligna é uma técnica letal que ele inventou. Durante a batalha, ele é um guerreiro bondoso que nunca se esquece de cuidar dos seus companheiros, mesmo em meio a uma luta. Mais uma vez, o Yuki Nobutatsu reforça que durante o seu processo diário, ele nunca, em hipótese alguma, pula o treinamento que Seiko passou para ele treinar o seu Ki. Então todos os dias, como eu falei para vocês, o personagem treina, independente do que já que seja. A gente tem mais algumas partes do Yuki Nobutatsu mencionando a questão do amor que ele sente por Momoyase, aquela questão física, como eu mencionei para vocês. E olha, em Dandadan Daizukan, gente, ele menciona sempre esse amor dos personagens, dá até medo de tantas vezes que ele menciona isso. E partes interessadas a quem prestar atenção por parte de Yuki Nobutatsu, é claro. Ele diz que Momoyase é uma amiga de infância de Didi e seu primeiro amor. Eles parecem estar à vontade um com o outro, mas e agora? Sobre Okarun, ele é a única pessoa que nosso personagem, nosso protagonista, consegue conversar sem utilizar termos honoríficos, no caso, sem tratar com o devido respeito, sem formalidades. Além de ser o seu rival no amor, ele também é o melhor amigo de Didi. Sobre Seiko Ayase, ela ensinou ele a cultivar o Ki rapidamente e chamou Didi de gênio e reconheceu seu poder espiritual. E, estranhamente, Yuki Nobutatsu coloca ninguém mais, ninguém menos que Kitunaki, mencionando o fato de ela tentar sacrificar Didi. Porque ele inseriu a personagem aqui, não faço ideia, tá? Só que nessa parte de Dandadan Daizukan, ele sempre insere os 4 personagens mais importantes. Então ela tem sim uma importância pro Didi, não só na criação do personagem, pro enredo, pro contexto completo, entende? E dando agora só uma passadinha rapidinha no espírito mal olhado, Yuki Nobutatsu diz da seguinte forma: um monstro das montanhas, um demônio das montanhas, corpo é todo branco e seus olhos são grandes e alongados. Ele sorri estranhamente, com os cantos da boca tão erguidos que quase chegam às suas orelhas. Seus membros também são longos e finos, dando a impressão dele sempre estar cansado. Ele se move geralmente girando seu corpo como se estivesse dançando, e há rumores que ele seja parente do Yokai Kunekune, um monstro que confunde humanos com seus movimentos. Isso é interessantíssimo, dá para fazer várias teorias, como eu falei para vocês. Para finalizar, temos um detalhamento das habilidades do personagem. Olhos que convidam ao Isekai do Herói do Escudo, uma habilidade especial conhecida como mal olhado, que ao fazer contato com o visual, você será recebido com um olhar de ódio e será tomado por pensamentos de Isekai. Você vai sentir vontade de ir para outro mundo, você sabe exatamente como. E finalmente temos a explicação da cuequinha, simplesmente uma coleção de rancores. As cuecas são habitadas pelo ressentimento de pessoas mortas ao longo dos anos. Apesar de terem sido usadas pelo mal-olhado por muitos anos, estão brancas como novas, aliás, são do tamanho G. Olha, é muito detalhe pra gente saber, né? Em relação aos parâmetros das habilidades, como eu falei pra vocês, tá, gente? Simplesmente
Em dança, ele tem uma marca de 95, em flexibilidade, uma habilidade de 100, velocidade extremamente reduzida, poder defensivo extremamente reduzido e poder ofensivo também extremamente reduzido. Como eu falo pra vocês, são habilidades interpessoais. A gente não consegue validar com outras habilidades porque não é um parâmetro único, entende? Sua classificação, ele é um yokai das montanhas. Habitat, montanhas, complemento do corpo, 2 metros e 22 centímetros. Coisas favoritas, bom odore. Suas habilidades é nada mais nada menos que possuir pessoas, objetos e se vingar de humanos, além de manipular rancores livremente. Ele cria estruturas defensivas ou de ataque para manipular as pessoas, além da sua possessão demoníaca. Mas é claro que eu quero saber sua opinião. Gostou de saber um pouco mais de mal olhado, de tudo sobre o personagem? Se sim, qual é o próximo personagem que você quer ver de Dandadan Daizukan? Lembrando, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante. Mas é isso, Sonar quem diz. Tchau!